Fala Resistência, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 125. E hoje nós vamos bater um papo sobre alguns dos grandes mistérios da Bíblia. Eu sou Rodrigo Oliveira e hoje eu recebo aqui para bater esse papo comigo o grande Chico Gabriel. Seja bem-vindo, Chicão. E aí, pessoal, olha aí, mais uma vez prazer estar aqui e não sei se teve gigantes nessa terra, mas eu tô com 2 aqui agora. Tá errado os dois modos, Chico. Nem de estatura e nem de força, de conhecimento. Mas legal, cara. Seja bem-vindo aí. E aí com a gente também, para fechar o time de hoje, o ilustríssimo Daniel Oliveira. Seja bem-vindo, Dan. Fala, Rodrigo. Fala, Chico. Um prazer estar mais uma vez aqui gravando com vocês o Resistência Podcast. Hoje o programa é bom, assuntos polêmicos, né? A gente, desde que a gente chega na igreja, esses assuntos são debatidos por anos e anos e anos e o povo não cansa de falar deles, então vai ser maneiro. Normalmente não são debatidos nos púlpitos, são debatidos entre os crentes ali, né, nos grupos e tal. É debate de escola dominical. Isso, no máximo no EBD ali, né? Sempre tem alguém perguntando. Na roda de café da igreja. Eu acho legal na escola bíblica dominical, quando às vezes você está trazendo um tema assim, sei lá, sobre santidade. Aí, de repente, vem alguém, queria fazer uma pergunta e tal, assim, a Bíblia fala sobre gigantes e tal, existiram mesmo gigantes? Tipo assim, não tem nada a ver com o que a gente tava falando, cara. É bem isso. Aí você percebe e fala assim, rapaz, esse cara não tá prestando atenção no que eu tava falando, não. Tá levando pro outro lado. A pessoa sai com a dúvida de casa, na verdade, né? Ela não acha o momento para encaixar e ela vai a qualquer momento. Escola bíblica é pra isso, né? Exato. Uma vez fui convidado pra dar uma palestrinha lá pra classe das crianças, né, e tal, e o tema era sobre como os homens cristãos devem tratar as suas mulheres, as mulheres de forma geral, né, mães, esposas e tal, mas pra criança, cara, assim, de 7 anos, 8 anos, né? Acho que até 10 anos, se eu não me engano. Aí eu tô lá explicando, trazendo os textos, explicando do jeitinho deles e tal, e o menino levantou a mão, falou assim, fala aí, tio, você sabia que lá em casa, meu pai tava no quintal, apareceu uma cobra, ele bem matou a cobra, deu uma paulada nela, bem matou a cobra. Aí eu falei assim, mas... Aí eu não entendi, cara. Eu falei assim, mas o que isso tem a ver com respeitar a mulher? Aí ele falou assim, não, é que eu lembrei disso agora, só queria falar. só quis dizer. Criança tem disso. Mas esse episódio de hoje vai ser um episódio diferente, né, cara? A gente vai trazer alguns pontos aí que não vai dar pra gente tratar de forma muito profunda por causa do tempo que a gente tem, cara. A princípio, não posso prometer, né? A princípio serão 10 pontos aí que a gente vai trazer e debater. Mas antes da gente começar, queria fazer uma breve contextualização, né, pra gente não atropelar as coisas. Só pra gente deixar claro pra quem tá ouvindo a gente que a Bíblia, ela não é um livro que se dispõe a explicar absolutamente tudo que existe, tudo que há. Né? Tem até vou usar a tática do texto, que eu nunca lembro a referência, né? Inclusive tem um texto que diz que as coisas que são para ser reveladas a nós foram reveladas pelo Senhor, né? As coisas ocultas que cabem ao Senhor permanecem com o Senhor e a gente não vai alcançar. Então, assim, a gente trazer esses pontos aqui hoje, tendo a consciência que diversos desses textos foram escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes e tal, dentro do contexto que eles viviam, dentro do contexto de visões, quando a gente pega, por exemplo, o livro de Apocalipse, João, né, tendo uma visão, aí a teologia vai tentar explicar se aquilo era literal, se não era. Então, assim, envolve uma série de coisas. Então, assim, nosso objetivo aqui hoje não é duvidar do que está escrito, né, colocar em xeque o que está na Bíblia e tal, mas simplesmente fazer uma análise, né, uma análise simples, honesta e talvez uma tentativa de explicar, por que não, né, de acordo com aquilo que a gente conhece, de acordo com aquilo que a gente acha e simplesmente pela curiosidade que esses temas vão trazer pra gente aí. Só fazer uma ressalva também que a maioria desses pontos que a gente vai conversar aqui hoje foram trazidos pelo pessoal da Confraria Resistência Podcast, né, que é um grupo de WhatsApp que a gente tem, que a gente reúne ouvintes e o pessoal que grava. Quase todos os ouvintes e quase todo o pessoal que grava, né, tem alguns que não estão lá. Mas a gente deu a sugestão, a galera deu os temas lá e a gente está trazendo aí. E se você que está ouvindo a gente ainda não conhece a Confraria Resistência Podcast, o link de convite para você entrar nesse grupo de WhatsApp está na descrição do episódio lá em nosso site, resistenciapodcast.com, www.resistenciapodcast.com. Se você entrar na descrição do episódio, o link está lá, você entra com o WhatsApp web ou no seu celular e vai ser um prazer conhecer mais um ouvinte nosso aí.
Então, galera, para a gente começar aí, o primeiro ponto que a gente vai tentar trazer luz sobre o tema aí, já começa um tema polêmico aí. Teletransporte de Filipe após o encontro com o eunuco. Chico, tem teletransporte na Bíblia, Chico? Que história é essa aí? Bom, eu sei, vou saber. Guarda a franqueza do Chico. Eu não esperei essa pergunta tão direta assim, mas enfim, sei lá. Direta, né? Não, só pra gente situar aqui, lá em Atos 8, de 38 ao 40, tem um texto que relata o Filipe, né, sendo arrebatado, vamos dizer assim, né? Na linguagem da Bíblia é arrebatado, para os nossos dias aí um teletransporte. Foi retirado de um lugar e levado para outro, assim meio que instantaneamente. Eu vou ler rapidamente aqui só para o nosso ouvinte aí se ligar. Diz assim: assim deu ordem para parar a carruagem, onde estava o eunuco, né? Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Tem alguma interpretação diferente aí, Daniel, do que aconteceu aqui ou foi exatamente isso? O texto aí, ele é claro, né? Ele mostra que o Espírito, né, Eu acho interessante ali dessa passagem, que eu acho que o livro de Atos ali, ele parece que ele está mostrando uma urgência de você pregar o evangelho. Uhum. Tipo, aquele eunuco precisava ouvir a palavra de Deus e Deus colocou Filipe no caminho do eunuco. Acabou o que ele tinha que fazer, o eunuco creu, foi convertido, foi salvo, o Espírito imediatamente tirou Filipe dali e mandou ele para outro lugar. Uhum. Eu acho que existe essa simbologia ali no texto, da urgência do Espírito Santo de tipo assim, a pregação do evangelho tem que ser o evangelho tem que ser pregado. Então, tipo assim, concluiu a missão, tipo, Filipe, você não tem mais nada para fazer com o eunuco. Tudo que a gente tinha para fazer com o eunuco, a gente já fez. Ele já está salvo, foi feliz para casa, agora você vai para outra cidade. E simplesmente o Espírito tira Filipe. É engraçado que na época dos apóstolos, né, na época que os apóstolos eram discípulos de Cristo, embora eles tenham feito milagres, né, estando debaixo da autoridade de Cristo, nada do tipo foi feito. Uhum. Jesus, né, caminhava as cidades, né, as longas distâncias de uma cidade para outra, ele fez todo aquele ministério ali em Israel. E é interessante que você chega ali no livro de Atos, parece que existe uma urgência, né? Deus dando um sonho para Pedro ir lá pregar pro centurião Cornélio. Não, tem que ir lá. Tipo, parece que existe uma urgência ali no Novo Testamento. Eu acho que o texto é claro. O Espírito simplesmente tomou ele e levou ele de um lugar para outro. Não tem assim... Esse texto não é tão polêmico. A gente começa... Tem muito mistério, assim. Né? Ele é bem suave. Assim, o termo arrebatamento, dentro do contexto bíblico, né? Para nós que somos cristãos, assim, estamos acostumados, é um termo até bem comum, né? Se a gente lembrar aí, a gente vai ver o arrebatamento de Elias, Sim. O arrebatamento de Enoque, né? Que foram levados aos céus, não passaram pela morte, né? A diferença desse aqui é que Filipe foi levado e jogado em outro lugar, né? Jogado. Vai, Filipe! Tipo, sabe quando você pega o Google Maps, que você pega o hominho assim, né? Você pega e pinça ele, vai para um lugar, vai para outro. Ele fica seguradinho pelo braço assim e você solta ele, né? Exatamente. Toma, Filipe, vai. Ele cai lá no Google Maps. Mas você sabe que esse milagre, né, de Filipe com o eunuco ali, me lembra é mais um milagre católico, mas eu falo porque é daqui da minha região, né? Então eu vou falar dele, que é do milagre do Frei Galvão, né? Que segundo a história ali... É o que subiu no balão? Amarrado no balão, não, né? Não, foi muito anterior isso. Esse foi outro. Esse foi ano de 1800 e alguma coisinha assim, sabe? Então, esse milagre do Frei Galvão seria o quê? Um homem estava nas margens do Tietê, que era aqui próximo da minha casa, né? Uhum. Ele tinha sido apunhalado por, sei lá, bandidos, etc. Tal, e ele percebeu que ele ia morrer. E ele clamou pelo Frei Galvão, que já era conhecido, né, como milagroso e tal, mas era vivo, inclusive, na época, se eu não me engano. E clamou por Frei Galvão e do nada Frei Galvão apareceu, fez a extrema-unção e desapareceu novamente, né? Foi isso. Então isso me lembra muito esse milagre do Frei Galvão, na verdade. Eu queria aproveitar
que a gente vai falar sobre assuntos que envolvem sobrenatural, eu acho que é bom a gente também fazer um disclaimer, né? Disclaimer não, uma associação, uma definição breve do que é milagre. Porque a gente vai falar de muitos eventos aqui sobrenaturais que dizem respeito à ação de Deus de maneira extraordinária, e acho que seria bom a gente definir milagre, porque a gente vai falar de muitos assuntos, de vários eventos onde Deus realizou milagres. Então, milagre é o ato extraordinário de Deus e que não necessariamente difere do curso ordinário da natureza. Ou seja, o autor aqui está dizendo o quê? Que Deus, para fazer um milagre, ele não precisa usar mais poder do que ele já usa normalmente. Ou seja, Deus não, para curar um cego, fez os coxos e os aleijados andarem, ressuscitou mortos, não foi um poder a mais que Deus usou, foi o mesmo poder. Deus tem o mesmo poder, tanto para criar o universo, como ele fez, como para sustentar o universo, e é esse mesmo poder que ele usou para fazer os milagres. Então Deus não precisa usar mais poder para que a pessoa às vezes tem essa conotação, não, Deus está manifestando mais poder. Não, é o poder natural de Deus. O mesmo poder que criou o universo é o mesmo poder que ele usa para fazer milagres. Então é o poder ordinário de Deus, só que sendo trabalhado de uma forma extraordinária. Em outras palavras, é Deus sendo Deus, né? Só basicamente isso. Simplesmente isso aí mesmo, Chico. Deus sendo Deus. Outra coisa, o milagre é um ato realizado no mundo externo pelo poder sobrenatural de Deus. O poder de Deus é sempre sobrenatural, porque o nosso poder é natural. Contrário ao curso comum da natureza, embora não necessariamente levado ao efeito contra os meios ordinários da natureza. Explicando aqui a frase do autor. Por exemplo, Deus lá com Josué interrompeu o ciclo normal do universo, do universo e do sistema solar. O Sol parou na batalha lá. Mas assim que a batalha foi vencida, o universo voltou ao seu funcionamento normal. Não ficou para sempre. Uhum. Tipo, Jesus curou os leprosos, os 10 leprosos. Não é porque Jesus fez um milagre com eles, não significa que eles não morreram. Eles foram curados de um milagre, mas o curso natural da vida, que seria a morte, aconteceu com eles. E qual é o propósito do milagre? O propósito do milagre é ser um sinal de comprovação. O milagre, por conseguinte, não deve ser considerado meramente uma obra poderosa, mas uma obra poderosa designada a comprovar os propósitos redentores de Deus. E aí a gente vê isso lá no Evangelho de João, quando Jesus diz que Jesus tinha feito muitos milagres, mas João fez uma seleção dos milagres de Cristo para provar que Jesus era o Messias. E para que através daqueles milagres que João tinha selecionado, nós crêssemos que Jesus era a salvação plena que Deus tinha a dar para o mundo. Então o milagre ele tem esse propósito, ele prova que Deus existe, né? O que prova que Deus existe, o apóstolo Paulo diz, que a natureza e a criação provam, mas ele dá um testemunho maior ali, fazendo atos sobrenaturais, como ele fez no Velho Testamento, com a nação de Israel, aqueles milagres todos, as 10 pragas do Egito, não sei o quê, e o ministério de Cristo, que foi marcado por milhares e milhares de milagres que João diz que se fossem escritos no livro não ia caber a quantidade de milagres que Jesus fez. Então esse é o propósito de milagre. Já que a gente vai falar aqui sobre muitos eventos sobrenaturais, a gente pensar um pouco aí de qual é o propósito do milagre. Então, veredito aí do primeiro ponto a respeito de... Fugiu até a palavra. Teletransporte aí de Felipe, ok para todo mundo, né? Sem dificuldade. Ok. Foi... Ele não usou nenhum artifício... Nenhum subterfúgio. Exato. A Enterprise não foi usada para teletransportar Felipe. Ele não era um ninja também, né? Tipo não. Uma bombinha de fumaça... Puff, acho que não. Eu não tava lá, né? Não era o Naruto. Se bem que no arrebatamento de Elias, falou que veio um carruagem de fogo, né? Não sei o que, um redemoinho, né? Tinha uma carruagem de fogo lá e tal. A carruagem de fogo separou ele e Eliseu, mas quem subiu para ele pro céu foi o redemoinho. Redemoinho, exato. Então eram 2 aparatos aí, viu? Que todo mundo acha que foi a carruagem de fogo, né? Verdade. Não, a maioria das ilustrações, inclusive, é o Elias numa carruagem, né? É o normal das pessoas. Então aí já tá uma situação mais polêmica do que a gente estava tratando aqui. Elias não foi arrebatado ao céu numa carruagem de fogo. Mas ele foi arrebatado ao céu? Foi. Segundo a Bíblia, foi. Tá, beleza. Elias e Enoque. Enoque também? Enoque é engraçado, né, cara? Lá em Gênesis 5:24 fala assim: Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Tomou para si. Né?
Mas se Deus tomou pra, sei lá, tomou e jogou ele dentro de um buraco lá e a alma dele subiu e... Não, mas aí o autor de o autor de Hebreus vai dizer que ele foi vivo. Verdade. Tá corroborado lá pelo Novo Testamento, né? Exato. E só deixar claro que esse Enoque não é o mesmo Enoque que é descendente de Caim, viu? Eu já vi muita pregação de pessoas falando, embasando toda a sua pregação na questão de Enoque ser descendente de Caim. Aí, Caim teve um dos seus descendentes que se chamou Enoque. Mas esse Enoque que foi arrebatado de Sete. Ele era descendente de Sete. Isso. Quem quiser saber mais aí, leia o livro de Enoque, né? A recomendação aí. Ou assiste o Noé, né? Do Noé com Russell Crowe, né? Isso, exatamente. Muito bom. Posso seguir agora? Tem mais alguma ressalva? Não, segue. Vamos lá. Esse segundo ponto, cara, é interessante. Jesus atravessando paredes, ou portas e paredes, alguma coisa nesse sentido. Esse aqui eu acho bem interessante, porque Jesus, no ministério dele ali, antes dele ser morto e crucificado, ele fazia milagres, mas de forma, não impessoal, mas de forma mais externa, vamos dizer assim. Ele curava o doente, ele curava o leproso, ele ressuscitava o morto. Mas a parte humana dele, a parte humana, a parte carnal dele, vamos dizer assim, não sofria alterações. E nesse texto, na verdade, em 2 trechinhos aqui, em João 20, 19, vai dizer assim, ó, chegada pois a tarde daquele dia, isso já após a morte e ressurreição de Cristo. O primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhes, paz seja convosco. Andando um pouquinho mais para frente, versículo 26 e 27, diz assim, e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus e ele ressalta, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e ponte do meu lado, não seja incrédulo, tal, aquela chamada que ele dá em Tomé. Uhum. Mas fato é que o texto ressalta 2 vezes que os discípulos estavam num lugar trancados, escondidos. E Jesus entra, cara, naquele lugar, cara, isso é bem interessante, assim, porque o corpo de Jesus ressurreto, que já era diferente fisicamente do Jesus que os discípulos viram, né? Tanto que eles ficavam naquela confusão e tal. Maria encontra com ele, não o conhece e tal. Os discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos também, né? Eles não conheciam ele e tal. Então, assim, já tinha uma diferença nele. Mas, além disso, ao passo que ele ainda era carne e osso, ainda é, né? Porque ele subiu nessa forma, carne, osso, pele, pelos, cabelo. Ele manda Tomé tocar nas marcas, nas feridas, né? Mas, ao mesmo tempo, esse corpo glorificado dele, cara, eu não sei se atravessa a parede propriamente dito, igual a gente tem um fantasma, assim, na cultura pop. Ou se teletransporta também, né? Ia falar isso agora. Ou ver que ele não estava nem perto do lado de fora da casa, né? Ele estava longe dali, né? Exato. Não sei. Isso é bem interessante, né, cara? Você imagina um corpo físico rompendo as barreiras físicas da nossa existência, né? Isso é bem, bem interessante mesmo. Mas o Flash faz isso também, né? Ele atravessa paredes. Mas o Flash só faz na ficção, né? Mas ele usa um conceito físico ali de vibrar as moléculas dele e atravessar as paredes. Vamos lá, você chegou numa conversa que eu queria ter agora. Eu tava falando de Jesus e ninguém tinha conversa nenhuma. Aí entrou o Flash e... tá bom. Não, tá dentro. Tá dentro disso aí. A minha questão é o que é exatamente um milagre? Tudo bem, já veio uma explicação sobre o milagre, mas eu quero dizer assim, de repente, um milagre é apenas alguma coisa que eu não sei explicar, certo? Tá? Eu não sei. Não, então, mas o conceito de milagre ele não pode ser aplicado ao corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo está em uma outra relação. O milagre é uma ação extraordinária que Deus faz no mundo natural do jeito que Deus criou. A gente tem leis da física, leis da química, leis da biologia. Deus determinou como esse mundo ia funcionar. O corpo que Cristo ressuscita é o corpo que nós receberemos para viver uma outra realidade. E aí é outra questão. Porque esse corpo não está mais sujeito às leis que Deus impôs para a nossa primeira realidade. Esse é um corpo preparado para viver uma segunda realidade, embora
ele tem interagido com essa realidade presente. Então, eu acho que o conceito de milagre ele não pode ser adequado à ressurreição de Cristo, porque essa ressurreição tem a ver com uma preparação para uma nova realidade que Deus vai trazer para cada um de nós. A questão do milagre que eu quero dizer, eu falo, por exemplo, se eu, ser humano normal, visse Jesus atravessar com essa porta que está fechada, eu vou falar que isso é um milagre, porque é uma coisa que realmente eu não sei explicar como ele atravessou, né? Mas eu falo assim, por exemplo, que Jesus, ele agora está num corpo glorificado, ou seja, a gente tem esse corpo que interage com essas leis físicas que existem no mundo hoje, que foram determinadas por Deus, e eles agem e reagem conforme essas leis. Esse corpo glorificado, ele também conhece essas leis, vamos dizer assim, ele reage a essas leis, por isso que Tomé pôde tocar em Jesus, por isso que Jesus pôde comer depois de estar glorificado. Porém, ele tem um plus de sobrepujar essas outras leis, essas leis existentes hoje, né? Quando eu digo que é milagre, eu digo milagre no meu ponto de vista natural, de eu não saber explicar como Jesus atravessaria aquela parede. Mas a questão do flash que eu tinha trazido é como Deus faz esse milagre, tipo, como ele atravessa essas paredes. É lógico, a ficção vai tentar explicar isso pro Flash. Ele vibra as moléculas e atravessa entre os espaços, entre as moléculas, etc, etc e tal. Mas nada impede, por exemplo, de Jesus fazer a mesma coisa, porque o corpo dele agora é glorificado e capaz de fazer isso, de fazer exatamente essa vibração das moléculas. Eu não estou dizendo nem que o corpo glorificado tem moléculas, eu só estou especulando algo que está dentro do meu conhecimento natural. Eu não tenho como explicar a ação de Deus, o Espírito de Deus, todo o sobrenatural de Deus, porque a minha mente natural não alcança o poder de Deus e saber explicar como ele age e como ele faz as coisas. Eu não sei como Deus criou o mundo só dizendo haja, não faço a mínima ideia, né? O mundo pode tentar explicar através de um Big Bang e falar que foi assim que surgiu, etc. O que eu quero dizer é exatamente isso. Tipo, o ser humano natural, ele vai ver uma coisa que ele não sabe explicar e dizer isso é milagre. Na perspectiva de quem assiste, né? Que não necessariamente está certa, está correta, né? Ele só sabe dizer como aquilo acontece. É só uma coisa sobrenatural, né? Para Jesus aquilo era extremamente simples. Né? Não é nem um poder a mais, nem poder a menos. E se você, por acaso, vê alguém vibrando as moléculas, todo vermelho da cabeça aos pés entrando na sua casa, Chico, repreenda, porque não é Jesus e o Flash não existe. Então... com pé de cabra, pé de bode. Pé de cabra e um tridente na mão, né? Repreenda. Então, Rodrigo, deixa eu ler um texto aqui, que está lá em 1 Coríntios 15, onde o apóstolo Paulo ele não aprofunda, porque ele não tem nem como aprofundar o assunto do corpo ressurreto, mas ele fala algumas coisas interessantes. Ele diz assim lá no versículo 40, também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais, outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e a outra das estrelas, porque até entre as estrelas há diferença de esplendor. Pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, que a gente tem aqui agora, há também um corpo espiritual, ou seja, preparado para uma nova realidade. Esse corpo natural interage com esta realidade. Esse corpo espiritual vai interagir com novos céus e nova terra, Nova Jerusalém. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual e sim o natural. O primeiro homem criado era natural e agora que vai vir o espiritual. O primeiro homem foi formado da terra. Então existe uma correlação. Você está preso a esse planeta, às regras desse planeta, às regras que Deus impôs a esse universo. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, no caso Cristo, tais também nós seremos os celestiais.
E assim como trouxemos a imagem daquele do que é terreno, devemos trazer também a imagem daquele que é celestial. Então o apóstolo Paulo ele não aprofunda aqui muito o assunto, mas ele fala o quê? Que haverá esse contraste. Uma coisa era o que você era aqui, o que você podia ser na terra, e uma coisa é o que Deus vai te habilitar para você ser no céu. Não é só um upgrade do nosso corpo, é uma mudança total de relacionamento até com uma realidade que é completamente nova. Inclusive o fato de o pecado, nessa realidade, não fazer mais parte da nossa existência. A capacidade de pecar, o desejo de pecar, né? Então, imagina, cara, que loucura. Quer dizer, que legal, né? Mas você entendeu? Sim, exato. É loucura para nossa realidade, entendeu? Sim, sim. A gente não consegue entender o que não é ter impulsos pecaminosos, porque o nosso velho homem continua convivendo com a gente. A nossa esperança é que ele será plenamente extinguido na volta de Jesus. Mas o Chico ele falou a questão do milagre ali. Por exemplo, existe uma diferença de quando quando Pedro anda sobre as águas e até quando Jesus foi ao encontro dos discípulos ali. Jesus usou o poder sobrenatural para vencer as leis da física e andar sobre as águas. A diferença de quando Jesus entra naquele cômodo é porque o corpo dele, esse novo corpo que ele recebe, não está mais debaixo das regras. Então, quando a gente faz uma análise, o que Jesus fez? A partir da nossa perspectiva física, ele fez igual o Flash, vibrou as moléculas para poder transformar, a gente está condicionando ainda o corpo sobrenatural de Cristo a uma restrição da física. O Flash, se você vibrar a essa velocidade, você vai conseguir fazer porque o Flash faz. Só que o Cristo fez ali porque o seu corpo agora estava numa nova condição. E é interessante isso, que os textos que o Chico citou, é que o corpo de Jesus ele tem essas duas características. Ao mesmo tempo, ele é físico e ele é metafísico. Porque ele come, ele pode ser tocado, ele tem lá o machucado da ferida, né, as marcas nas mãos e a marca do corpo, mas é um corpo que a gente não sabe dizer se Jesus se desmaterializou e se materializou ali dentro. Se ele simplesmente entrou invisível ali e se tornou visível na presença de todo mundo. Pensou se ele estava ali invisível só ouvindo as conversas? Eu percebo aqui à luz da escritura que não é uma questão de um upgrade, é uma questão de uma nova configuração completamente nova, uma nova realidade. Jesus não podia fazer isso antes também? Tipo, se ele quisesse atravessar, ele andava nas águas, ele sumia no meio das pessoas. Ele estava andando, de repente, opa, subiu Jesus. Ninguém achava ele mais, que queriam, sei lá, pegar ele ali. Então, mas quando Jesus passou entre aquele negócio do templo, que queriam apedrejar ele, é uma confiança da promessa da tentação que ele passou com Satanás. Eu falei, se está escrito que se você tropeçar, os anjos virão para te proteger. Jesus falou o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Na hora que eu precisar ser protegido, Deus vai me livrar do ataque dos homens. Tanto que Jesus ele só vai ser preso na hora que Deus permitiu que ele fosse preso. Então eu entendo essa libertação de Jesus ali, de ser jogado ali, de ser apedrejado, os caras queriam lançar ele do alto do precipício, uma ação divina que impediu que os homens tocassem nele. Mas não que ele teve essa situação de desaparecer no lugar, aparecer em outro. Que ele fez um sobrenatural. Isso, ele não usou um poder ali para se proteger. Ele confiou em Deus e Deus não permitiu, não, eles não vão tocar em você. Eu até gostei da interpretação do The Chosen, que ele, tipo assim, hoje não. Ele simplesmente passa no meio deles e eles não puderam fazer nada. Ainda não chegou a minha hora, né? Não, eu ainda volto na questão do ele andar sobre as águas, por exemplo. Da perspectiva de quem assiste, é um milagre. Altera a ordem das coisas naturais. Vamos dizer assim. É um milagre. Não, vocês não estão entendendo o meu ponto, gente. Uma coisa é Deus te dá, quero que Jesus ele fazia o seu ministério debaixo do poder e da autoridade de Deus. Tanto que ele falou para o Pedro, vem que eu vou fazer você andar, você confia em mim? Pedro foi lá, confiou e andou sobre as águas. Mas ali era uma ação sobrenatural para que Pedro desafiasse as leis da física e pisasse e a água se tornasse, sei lá, física para que Pedro pudesse andar. A outra coisa é você viver numa realidade, é você fazer coisas naturalmente. Tá entendendo? Ali Pedro precisou da ajuda de Deus, do poder de Deus agindo para que ele pudesse andar sobre as águas. Outras coisas é você fazer porque você já está condicionado a uma nova realidade. Tipo, deixa eu dar um exemplo chulo aqui.
tem uma história do Super-Homem que ele dá um soro para Lois Lane, ela toma e por um dia ela vai ter todos os poderes do Super-Homem. Ela não vai se tornar o Super-Homem. Um dia ela vai ter os poderes do Super-Homem. Aqui está a diferença. Pedro andou no poder de Deus naquele momento. O que Deus está nos prometendo para a eternidade é uma nova conjectura que será para sempre. Então, a ação sobrenatural ali era uma coisa passageira. Deus curou. Você fala que, por exemplo, a situação era um vislumbre de uma situação futura. É isso. Tipo, é uma amostra ou não? Não, porque a realidade do mundo também vai ser alterada. E eu também não sei como é que vai ser o mundo. Não, isso sim. Aquilo que hoje nós temos como leis físicas estabelecidas pode não ser as mesmas que nós vamos ter no reino vindouro. Não podem ser as mesmas. Por exemplo, Apocalipse diz que não haverá sol, luas e estrelas, porque a glória de Deus vai iluminar o novo céu e a nova terra. Como é que vai ser percepção de tempo? Como é que vai ser percepção de... A gente está falando de eternidade. Como é que vai ser percepção de dia, 24 horas? Como é que vai ser o planeta? Como é que vai ser a conjectura do universo? Como é que o universo vai funcionar? Sendo que Pedro fala que toda a realidade vai ser destruída pelo fogo e uma nova realidade vai surgir. Então, não tem como você pensar nessa física e aplicar essa física para lá. Porque vai ser uma outra física, vai ser uma outra química, vai ser uma outra biologia. Isso eu estou pensando aqui. Entendi. Faz sentido. Galera, agora depois desse ponto aí que trouxe tanta polêmica, né, nesse segundo ponto nosso aí, vamos agora para um mais tranquilo, né, que vai fazer a gente dar uma baixada na bola. Gigantes na Bíblia, filhos de anjos com mulheres. Olha aí, que tema fácil de... Que boa, isso aí. Que maravilha. Resolve em 2 minutos. Que moleza. Cara. Esse texto aí, cara... Lá Nem dormi para responder essa. Vamos lá, o Tênesis... O texto de... O Tênesis, o que é Tênesis, cara? Vem depois de Gênesis ali. Gênesis, Tênesis, Êxodo. Vamos lá. Tem um texto aí bem polêmico aí no meio da cristandade aí, que é Gênesis 6, que traz um relato aí. Esse texto fala sobre a corrupção do gênero humano. Nesse texto aí ele fala de que foi se multiplicando os homens na terra, né? Foram crescendo, foram ali nascendo filhos e tal, né? Gerações surgindo e tal. Aí é que está a parada. O texto diz que, vendo os filhos de Deus, marca isso aí, os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as mulheres que mais lhe agradaram. E aí vai seguindo o texto e tal, e fala que naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renomes na antiguidade. Então a questão é, esses filhos de Deus com as filhas dos homens são anjos se relacionando com as mulheres, filhas da humanidade, né? Ou é uma linhagem, há uma questão de linhagem aqui, né? Da linhagem que veio lá de Caim, da linhagem considerada ímpia, com a linhagem dos santos. Como é que é a percepção de vocês em relação a isso aí? Eu sei lá, eu acho que as pessoas exageravam um pouquinho. Eu sei lá, é bom. É um bom ponto de partida. É que assim, a questão de anjos e humanos, assim, né? Você vai ver lá isso no Gênesis 6 e tal. É que, cara, eu realmente não sei explicar isso. Eu vou deixar pro Daniel, porque acho que eu não tenho nem opinião formada sobre essa parada aí. Eu acho que vou deixar bem claro aqui. Eu acho que as pessoas só exageravam um pouquinho sobre os medos dela, sabe? Tipo, tinham pessoas grandes, tinham pessoas fortes, tinha pessoas poderosas ali e atribuíam isso a algo sobrenatural. Estamos falando de pessoas que viveram há milhares de anos atrás, né? E hoje as pessoas especulam muita coisa, e naquela época se especulava muito mais, né? E arranjava explicação para qualquer coisa. Sei lá, o pai desse cara deve ser um anjo, sei lá, que caiu e... Igual os gregos faziam, né? Exato, tinha muito essa ideia dos semideuses e tal, né? Principalmente em culturas pagãs, né, Chico?
Exato, e eu não duvido que tenha sido assimilado também pelo povo de Israel, como eles assimilaram muita coisa durante o tempo, né? Então, não, eu vou apresentar as duas linhas de defesa aí sobre em relação ao texto. E aí os ouvintes se divirtam. Mas eu acho que o ponto que eu vou defender aqui é a questão do Nefilim, que esse é o grande debate. Existem duas interpretações sobre aqui, os filhos de Deus e os filhos dos homens. A interpretação mais humana, de maneira de dizer, é interpretar que os filhos de Deus são uma referência à linhagem de Sete, que foi pura, né? Teve ali, depois de Sete, teve Enoque, Deus começou a ser invocado. Então, tipo assim, aquela raiz da família de Adão se tornou uma família consagrada a Deus, e eles partiram para o pecado quando eles se uniram com as filhas dos homens, que são consideradas a descendência de Caim. Ou seja, eles abandonaram, como se fosse uma alusão aos casamentos mistos em Israel. Vocês não podem se casar com o povo da terra, não podem se misturar com o povo de Canaã e não sei o quê. Então, a ideia aqui é que a descendência de Sete, que havia se consagrado a Deus, do qual Enoque, o santo, foi arrebatado porque se tornou um homem justo, né? Achou graça diante de Deus, se misturou com a descendência pecaminosa de Caim e Deus se irou com isso tudo e mandou o dilúvio. A segunda linha interpretativa é essa, que considera os filhos de Deus como sendo anjos, e eles abandonaram seu domicílio, né, desejaram o sexo, desejaram ser como os homens, abandonaram o seu lugar no céu, vieram para a terra e tiveram relações com as filhas dos homens, que aqui representa todo mundo. É descendente de Sete, é descendente de Caim, é descendente de todos os homens que existiam na terra. Por que a galera defende que os filhos de Deus aqui sejam anjos? Porque lá no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 6, diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ou seja, é claro que no texto de Jó que os filhos de Deus é um conselho celeste. Ou seja, anjos apareceram diante de Deus e Satanás estava junto. É porque o termo em hebraico para filhos de Deus, na verdade, é Benei Ha-Elohim. Esse título, Benei Ha-Elohim, é usado tanto na situação de Gênesis 6, no hebraico, quanto no livro de Jó. Né? Então, assim, por isso que há essa percepção de que os de Gênesis 6 seriam anjos, né? Mas segue aí. Isso. Então, por isso que tem esse pensamento. E interpretando o que Pedro escreveu e o que Judas escreveu, o que Pedro e Judas escreveram nas suas cartas, e parece que eles estão usando ali o livro, citando trechos do livro de Enoque, eles parecem que está fazendo referência a um pecado sexual. O livro de Judas diz que os anjos que não guardaram o seu domicílio se entregaram ao pecado como estes. Aí esse como estes eles dizem que é uma referência ao versículo de cima que estava falando de Sodoma e Gomorra, que se entregaram à perversão sexual. Ou seja, está dizendo que os anjos, como o povo de Sodoma e Gomorra, se entregaram à perversão sexual ali. Então tem esse debate, cara. Esse debate aí é eterno. Tá? Os judeus defendiam que eram os judeus mais antigos, ali, ortodoxos, da época de Jesus, defendiam que os anjos tinham tido relações com as mulheres. Mas o problema é o termo Néfilins, porque o pessoal acha que os gigantes, que é de onde vem essa nomenclatura Néfilins, eles são os filhos dessa união. Só que o versículo que o Rodrigo leu, ele fala uma coisa interessante. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois. Depois do quê? Depois que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Ou seja, os Néfilins existiam antes do pecado dos anjos ou do pecado da descendência de Sete com a descendência de Caim, e surgiram depois. Então, não é os Néfilins, não é, o termo Néfilins, eu estava estudando aqui, o comentário que eu li aqui, ele falou que esse termo sempre foi usado para significar coisas extraordinárias. Se o cara era um gigante, se o cara era um guerreiro famoso, como o Chico falou, tudo que era muito grandioso ou o cara era acima da média, eles usavam esse termo Néfilins. Embora tenha uma referência realmente à altura. Os caras mediam 4 metros. Não, e aí, na Bíblia tá cheio de textos que trazem pessoas acima da média de altura, isso é fato, né? Isso tem vários textos, assim, não é só a história de Davi e Golias, não. Né? Tem outras histórias aí, né? A questão é se seriam filho de anjos ou não, né? Isso. Então, pela leitura aqui do texto de Gênesis, os Néfilins existiram antes dessa mistura e existiram depois. Então, os Néfilins não necessariamente
tem que ser filhos dos anjos misturado com as mulheres, porque eles já existiam antes. E lá no livro de Números, capítulo 13, quando fala dos filhos de Anak, verso 33 diz assim: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. O termo gigantes aqui, no contexto de Números 13, também é o termo Néfilis, que eles eram filhos dos gigantes. Ué, morreu todo mundo no dilúvio? Então como é que tem Néfilis aqui em Números 13? Então, possivelmente, aí eu vou dar a minha argumentação, à luz do que eu falei lá em Gênesis 6, se foi gerado por anjo ou foi gerado pela descendência de Sete misturada com a descendência de Caim, os Néfilis sempre existiram. Sempre existiu gente grande, poderosa, muito forte, gente medindo 4, 5 metros de altura, como o livro de Números vai demonstrar. E possivelmente esses gigantes aqui, os filhos de Anak, que aparecem em Números 13, a gente vê que quando a terra é dividida ali, e depois de Noé, que a descendência, o novo mundo é formado a partir dos 3 filhos dele, Sem, Cã e Jafé, provavelmente Cã tinha no seu código genético a informação genética que poderia providenciar ele ter uma descendência de gigantes. Essa é a interpretação que eu acho, que é por isso que esses Anakins aqui aparecem em Números 13. E que não necessariamente os Néfilis precisam ser filhos de uma mistura de anjos e anjos e homens. Pode ser também uma descendência natural, porque o genoma humano aí era capaz de criar esse tipo de pessoa. Essa é Até porque uma argumentação que eu sempre ouvi também para assim, rebater essa relação entre anjos e mulheres ali, era exatamente a questão de que anjos, de uma certa forma, são assexuados, não são? Tipo, não... Sim. Jesus fala que anjos não se casam e não se dão em casamento. Exato, então, tipo, não sei, aí entra uma outra conversa também, né? Não, então, a galera que defende que os anjos pecaram, eles defendem justamente esse ponto, que eles abandonaram a sua vocação natural e desejaram ser como os homens. A gente lê na Bíblia que anjos apareceram, comeram. Sim. Quando Abraão foi lá visitar os 3, Deus apareceu e mais... Comeram churrasco lá com Abraão. Comeram churrasco com Abraão. Ou seja, e tem gente que diz que anjo não pode comer. E os anjos comeram. Então parece que os anjos... Eles aparentavam muito a serem como nós, né? Então que as pessoas, na questão de Ló, né? Quando eles vão até a cidade e tal, o pessoal da galera da cidade quer estuprar os 2 anjos lá, achando que eram pessoas. Mas os anjos, eu penso assim também, né? Eu acho que os anjos também são seres celestiais. A questão da forma deles, eu acho que é atribuída muito à missão para que ele estava incumbido naquele momento. Então, por exemplo, se eles vão conversar com Abraão ali, sentar com ele, então eles vão ir como seres humanos, porque é essa incumbência que Deus... Eu estou falando de anjos que são realmente... estavam em trabalho missionário para Deus, assim, uma missão celestial. Né? Então, vai lá, fala para Abraão, fala isso, conversa com ele e traz leva essa mensagem para ele. Foram incumbidos. Então, eles foram como pessoas, porque para não haver uma estranheza, não haver, tipo, naquele momento, um Abraão apenas ajoelhado e sem querer olhar por tão grande maravilha que seria aqueles seres e tal, né? Então, vou normal, vai lá, põe sua roupa de semana, entendeu? Vai lá, conversa com o Abraão. Deixa a roupa de domingo para outra ocasião, sabe? Tipo, eu vejo dessa maneira, assim. Você chega lá uma bola cheia de olhos com 5 asas, você vai assustar o homem, né? Vai na moral. Mas o teu ponto tá certo. Os anjos que obedeceram a Deus, eles só se antropomorfavam obedecendo a Deus. A questão que a galera defende aqui é que os anjos que se rebelaram se tornaram totalmente os homens e se habilitaram para a procriação, para poder pecar porque eles quiseram. Esse é o ponto. Eu não estou defendendo que isso aconteceu, não. Eu só estou dizendo... o que dizem. É o que dizem. E, segundo a cultura lá do livro de Enoque, esses anjos que pecaram foram presos, né? Eu acho que o Rodrigo já leu o livro de Enoque. Eles foram presos lá, encadeados em prisões eternas. Não fala isso no ar, rapaz. Quer me queimar? Você leu, Rodrigo? Você leu? Mas você tem o poder da edição.
segundo a cultura lá do livro de Enoque, esses anjos que pecaram foram presos, né, Rodrigo? Acho que o Rodrigo já leu o livro de Enoque. Não li não. Faço nem ideia de que livro é esse. E a humanidade... E, tipo assim, Deus puniu o pecado de cada um. Deus puniu os anjos com cadeados eternos lá no Tártaro, como está escrito lá no livro. Na minha versão diz que estão no abismo acorrentados aguardando o dia do juízo. Isso, no abismo, que dizem que é o abismo que vai abrir lá em Apocalipse, nas taças. E o homem foi punido pelo seu pecado, pela sua maldade e também pela sua perversão sexual. Mas o ponto que eu queria trazer aqui é justamente essa questão, que Néfilis não necessariamente precisam ser filhos de seres sobrenaturais. Uhum. O texto é bem enfático em dizer que antes desse relacionamento, seja qual ele foi, entre homens e seres celestiais e homens, os Néfilis já existiam antes. Ou seja, os gigantes, pessoas superdotadas, pessoas com força sobrenatural, não, uma força humana acima da média, já existiam. Eu não sei se algum dos outros há uma descrição. Se eu não me engano, o único gigante que há uma descrição real de tamanho é o próprio Golias, né? Os outros só falam ser gigantes, grandes, mas não tem um tamanho... Não, lá no livro de Deuteronômio de Número, ele fala que o rei Anak tinha uma cama gigantesca de ferro, que media mais de 4 metros. Og, o rei de Bazã. Ah, mas isso é a cama dele. É a cama dele. Tem uma cama king size também. Ele podia ser um anão com mania de grandeza. Exato, vai saber. E o texto lá fala isso, que Og, o rei de Bazã, também era descendente dos Refaíns, que também está ligado com os Néfilis. Então, é uma mistura toda aí. Da minha parte, tem uma questão que quando eu vi a primeira vez essa história de anjos e não sei o quê, porque, pô, é muito maneiro, né? É legal, você imagina, caramba, tem isso. Aí os Benei Elohim, e que é o mesmo termo que está lá na frente, então assim, então são anjos, tá definido e tal. Mas a gente vê que em diversos outros textos, a expressão filhos de Deus é usada para se referir ao povo de Deus. Né? A gente vai ver isso nos Salmos, Davi usando isso. Também. Né? E outra coisa, Moisés, que escreveu todo o Pentateuco, né? Quando ele quer falar de anjos caídos, ele dá nome. Ele chama de demônio o que é demônio, ele chama de anjo o que é anjo. Né? Então, assim, não faz muito sentido a gente usar assim, porque esse termo está ali, porque às vezes um termo é usado para várias coisas. Né? O mesmo termo, na verdade, é usado para várias... Dependendo da época, dependendo do contexto. Né? Então, assim, hoje, para mim, faz mais sentido que, baseado em todas essas outras coisas que o Daniel trouxe, tantos outros textos e tal, de que realmente não há interferência de relações sexuais entre anjos e mulheres ali e tal. Acho que não há necessidade de levar para esse lado. Não, e outra coisa, Rodrigo, não muda o contexto do texto, ou seja, que Deus estava irado com a humanidade e ele tomou uma atitude de puni-la pelo seu pecado e salvou Noé, que achou graça diante de Deus. Porque às vezes as pessoas ficam tanto debatendo esse versículo, né, no versículo 4, felizes, e esquecem a mensagem principal, que é o que o autor de Hebreus vai falar lá na frente, né, que Abraão obedeceu a Deus, construiu a arca e por essa arca ele salvou a sua família e não sei o quê, e vai apontar que a salvação, a nossa salvação é como a salvação de Noé. Nós depositamos a nossa confiança em Cristo. Então, que a gente está debatendo aqui, claro que é interessante a gente falar dessas coisas, faz parte até da nossa cultura evangélica cristã, de a gente falar desses assuntos que chamam a atenção na Bíblia, mas a gente não pode esquecer o foco da narrativa. O foco da narrativa é o quê? Existe um pecado que você deve evitar e existe uma graça que pode te salvar. Uma vez eu vi uma pessoa defendendo essa questão do relacionamento entre anjos e mulheres, dizendo que por causa dessa interferência, por causa dessas relações que geraram uma raça de gigantes e tal, foi que Deus resolveu destruir a humanidade. E que se fosse só um problema de relação entre linhagens, de povos que não deveriam se casar ali entre eles e tal, que seria um absurdo Deus destruir a humanidade por causa disso. Mas aí tem 2 pontos. Primeiro, que Deus não destruiu a humanidade. Né? O dilúvio é uma punição para a humanidade. Correto. Mas a humanidade não foi destruída, ela foi preservada. Um remanescente fiel. E outra coisa, nós vivemos nos nossos dias hoje e Jesus vai voltar. E ele vai punir toda forma de impiedade naquele último dia. O julgamento de Cristo não é porque tem anjo, porque tem demônio, não. O julgamento é para o pecado, cara. E o pecado a humanidade continua cometendo. Então, assim, o mundo vai ser, entre aspas, destruído, né, por uma intervenção de Deus, o mundo como existe hoje, vamos dizer assim, por causa do pecado.
né, por causa de uma relação, uma relação imperfeita que há entre os homens e Deus. Né? E através dessa purificação por meio do fogo, na volta de Cristo, é que esse relacionamento vai ser tornado pleno novamente, né? Como era lá no Éden, né? Sem ter sexo entre anjos e humanos. É a santa ira de Deus se levantando contra uma humanidade que o rejeita e vive nesse mundo da pior maneira possível. É diferente disso, porque os israelitas foram, né? Israel foi tomado pela Síria, Judá foi tomada pela Babilônia. Por quê? Porque cometeram todos os pecados que essa geração de Noé cometeu, os mesmos pecados que o pessoal de Canaã cometeu. Por que Deus permitiu que os israelitas trouxessem juízo sobre Canaã? Porque eles cometeram todo tipo de pecado. Pecado sexual, idolatria, perversão, maldade, roubo, assassinato, adultério, tudo que Deus não idealizou para o ser humano. E o juízo veio. O juízo está em toda a Bíblia. Não está aqui só no dilúvio. Não, aproveitando, já que está nessa conversa, eu vou só levar um pouquinho mais para o lado assim, e é exatamente para falar sobre o dilúvio. Eu não sei se está na pauta, mas... Não, manda ver. Eu já estou achando que a gente vai fazer só 5 mesmo, cada hora. Então, a questão do dilúvio, né? Foi um dilúvio global, né? Do que, como muitas pessoas pregam isso mesmo, ou foi um dilúvio local, pensando que não havia pessoas em todo o mundo, né? E aquela coisa de animais que estavam sei lá, em Madagascar, animais que estavam na Antártida, né? Eles não foram para a Arca e eles estão lá hoje. Essa é a pergunta, tipo... Cara, eu tenho um livro aqui, O Dilúvio em Gênesis, do Adalto Lourenço, saudoso Adalto Lourenço, né? Faleceu há pouco tempo. Ele defende um dilúvio global. Né? Assim, bem resumidamente, eles tratam na época que era um continente só, chamado de Pangeia. E Pangeia. Né? Que o dilúvio acontece bem no começo da humanidade. Isso, assim, é uma teoria, né? Não tem como se provar isso, né? Eles analisam as evidências e tentam chegar a uma conclusão. Então, nesse livro, ele defende que isso ocorreu na Pangeia, onde os seres humanos, animais terrestres, estavam todos num só continente. Entendeu? E que, até quando a gente pensa assim na Cordilheira dos Andes, aqui mais perto da gente, vamos dizer assim, elas crescem ano a ano, né? Porque as placas tectônicas vão empurrando aquela terra para cima, né? E aquilo vai chegando a determinada altura. E que na época da Pangeia, por ser um só continente, não haveria montes como existem hoje. As cordilheiras e tal. Então, assim, teria sido um dilúvio global nesse sentido. Porque o mundo era compactado. A porção de terra era uma só. Então, assim, tem essa teoria. É um livro bem legal, cara. É um livro que eu gosto bastante dele, assim. Até a questão de que em muitos povos espalhados pela Terra se tem a mesma história, né, de um dilúvio, de um grupo de sobreviventes num barco e um monte de coisas em comum. Tipo assim, os deuses se revoltaram contra a humanidade e tal, assim. Bem legal. Vou deixar na descrição do episódio aí. Mas é uma teoria. Entendi. Não, imagino. Até porque, pela ciência, a Pangeia teria acontecido há milhares de anos. Milhões de anos. Sabe? Tipo, milhões de anos antes da existência de seres humanos na Terra, né, e tal. Mas é aquela coisa, né? A ciência, ela se atualiza cada dia também, né? Tipo, cada dia está descobrindo. Tem que ler mais a Bíblia. Não, sem dúvida. Mas eu falo assim, hoje, se há provas vão pensando... A gente está falando aqui, tentando trazer coisas físicas para o negócio. Mas, pelo menos eu, né? Não sei. Sim, sim. Eu falo, por exemplo, hoje há evidências de que realmente houve um dilúvio ou não seja um grande, vamos dizer assim, um grande evento hídrico, né? Que é resultante de chuva, de grande chuva e tal, e que realmente teve uma extinção em massa. E de rompimento das fontes subterrâneas. A Bíblia também não foi só chuva, né? Exato. Exatamente, isso que eu ia falar. Tipo, porque a gente fala, choveu 40 dias, 40 noites, vai inundar o planeta com 40 dias de chuva? É igual a carruagem de fogo do Elias, né? Só não lê o texto, fica vendo o filme do Noé. A Bíblia diz claramente que, né, tipo, saía torrentes do chão e saía de todo lugar, saía água. A água brotava, literalmente, né? Não era só a chuva que estava acontecendo. Por incrível que pareça, o filme do Noé, né, do Russell Crowe,
Mostra isso, né? O chão se rompendo, aqueles... Isso, mostra as fontes de água rompendo. E outra coisa sobre esse juízo, já que o Chico falou, levantou essa questão do dilúvio, eu entendo que o dilúvio não foi simplesmente um evento natural, porque ele envolveu o juízo. Porque quando fala-se muito do dilúvio, se busca muito uma análise científica, unicamente científica do que aconteceu lá. E é bem claro no texto que foi uma ação sobrenatural de Deus em juízo. Se ele usou, eu forcei aqui o sobrenatural, mas que Deus se manifestou para que aquilo ocorra. E o dilúvio, ele serve de referência para os autores do Novo Testamento, para os apóstolos e até para Cristo, o autor de Hebreus, como um exemplo do castigo que virá para a humanidade. Ele trata o dilúvio como um castigo mundial e ele trata a volta de Cristo também como um castigo a nível mundial, né? E Pedro fala que Deus vai mexer no universo e vai destruir pelo fogo. Ele fala, o universo, aquela primeira terra foi destruída pela água. A terra que hoje você vive está entesourada para o fogo. Então, você vê que o mesmo Deus que vai destruir pelo fogo foi o Deus que destruiu pela água. Então, eu entendo que não foi somente uma ação científica, uma coisa natural, que Deus simplesmente ativou a natureza para ela funcionar daquela forma e destruir tudo. Eu acho que houve uma ação também muito maior. Foi 40 dias de chuva, mas foi uma chuva fora do normal, porque Deus agiu ali para trazer juízo. Pelo menos essa é a minha perspectiva. Cara, o que é uma inundação que seja global para aquele que criou tudo pelo poder de sua palavra, né? Se for da vontade dele, cara, eu vou fazer o continente afundar no mar. Ele não tá boiando, obviamente, mas vocês entenderam, né? Não vai nem longe, né? Porque a Bíblia diz que, na formação da Terra, quando Deus criou o mundo ali, era só água, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele fez simplesmente levantar uma porção de terra seca. Se ele quiser abaixar essa porção de terra seca, é tranquilo para ele, né? Vamos lá, galera, mais um ponto aí. Pode falar. É que vocês fazem silêncio, eu acho que pode puxar, mas pode falar. Não, é que eu lembrei agora. Tudo aconteceu na mesma época. Estamos ali em Gênesis ainda, tá? A questão da Torre Vamos chegar ao Apocalipse, até o final desse podcast. Vai lá. Isso. A questão da Torre de Babel. As pessoas falavam uma língua até ali, né, uma língua única. Aí teve a construção da Torre de Babel, Deus trouxe confusão para as pessoas e cada um falava uma língua, ninguém se entendia e se espalharam pelo mundo ali. A Torre de Babel seria exatamente algo simbólico para explicar essa diferença de linguagem mundial, ou realmente ela existiu? Pensando assim, no propósito inicial de que tinha, de tentar alcançar os céus, a gente sabe hoje que é impossível. De repente as pessoas lá também não sabiam e tentavam isso de verdade, né? Mas eu falo assim, Deus não estava preocupado com essa possibilidade deles de querer alcançar o céu, porque sabia que não ia alcançar, é isso, né? Deus sabia dessa situação. Talvez eles achavam que sim, mas Deus sabia que não. Qual é a real assim, da Torre de Babel? Então, a percepção que eu tenho em relação à Torre de Babel é que qual é a ordem de Deus para o homem em Gênesis? Crescer, multiplicar e subjugar a terra e etc, etc. A ordem que Deus deu para Noé também para os seus filhos, né? Se multipliquem. Deus queria o quê? Que eles não ficassem presos num território, que o homem exercesse aquela autoridade que ele recebeu e dominasse todo o território, explorasse, se desenvolvesse, não sei o quê. A Torre de Babel, ela meio que representa uma rebelião, porque eles quiseram ficar todos juntos. A ideia de quê? Que todos juntos, se a gente se unificar, a gente se protege. É tipo uma rebelião, vamos ficar todo mundo junto para se rebelar contra Deus? E a construção da torre não tinha um sentido literal e físico de chegar no céu espiritual. Era como se, as explicações que eu já li, é que a torre é como se ela fosse um monumento da própria glória humana. Olha só como é que a gente é grande, olha como é que a gente é poderoso. Também li assim também. Construímos isso daqui, olha como é que a nossa inteligência é fabulosa. Tipo aquele... De onde alguém estiver, tá vendo a distância, a nossa grandiosidade, né? Tá vendo como é que Isso. Então Deus, ele age ali contra essa rebelião humana, contra as suas ordens. Primeiro, de que eles vinham se espalhar. Porque Deus matou o gigante, né, no dilúvio, o filho dos anjos, aí eles tinham que... né? Era até uma maneira de salvaguardar aquela geração de um outro juízo, porque eles novamente estavam... A Torre de Babel é logo depois, né, as gerações posteriores do dilúvio.
e eles já estão ali pecando novamente, formando um motim de rebelião e se exaltando, porque eles não estão criando uma torre para a glória de Deus, eles estão criando uma torre para a glória do homem. Então Deus parece que ele age ali de uma maneira, tipo assim, eu não vou dispersar a galera de novo não, eu vou fazer eles se desentenderem, que aí eu não mato essa geração de novo, não mato essa geração. E segundo, eu faço uma ligação com a Torre de Babel com o Pentecoste. Opa! Porque na Torre de Babel estava todo mundo reunido contra Deus e Deus fez eles se confundirem e não entenderem o idioma um dos outros. No Pentecoste estavam todos reunidos buscando a vontade de Deus e Deus fez pessoas de vários idiomas e de várias nacionalidades se entenderem quando ele derramou o Espírito Santo sobre o povo de Deus. Rapaz, eu vou anotar isso porque isso aí vai dar uma pregação, peraí. Não, muito bom, não tinha pensado por essa perspectiva. Também não, cara. O Pentecoste, ele parece que é uma ação de Deus totalmente... É uma ação do homem diferente e também uma ação de Deus de graça. Lá você... Não, e usando a questão das línguas. Isso. Exato. Para que cada pessoa, na sua nacionalidade, ouvisse na sua própria língua o que eles estavam dizendo, cara. Na Torre de Babel, todos falavam o mesmo idioma e Deus confundiu o idioma de todo mundo para eles não se entenderem. No Pentecoste, porque ele fala que tinha judeus de várias regiões, ou seja, não eram judeus nativos de várias nações, né? Os judeus que tinham sido levados lá na época da Babilônia, se espalharam pela terra. Deus unificou todos eles naquela peregrinação, e naquele dia, aqueles judeus que não falavam nem mais o hebraico, nem o aramaico, sei lá o que eles falavam na época de Jesus, acho que era o hebraico e o aramaico, mas falavam outros idiomas, Deus fez todo mundo se entender. Eles continuavam falando as suas línguas naturais, mas pelo ouvido que todo mundo se entendia. Então, é como se fosse o sinal da graça. A maldição da Torre de Babel não existe mais no Pentecoste de Cristo. Essa visão que eu tenho. Legal, cara. Não, eu nunca tinha parado para pensar isso, porque a Torre de Babel, as línguas trouxe confusão e espalhou aquele povo, né? No Pentecoste, as línguas trouxe comunhão e espalhou aqueles povos também, né? Na verdade, porque é a partir dali que eles, obedecendo inclusive a ordem de Jesus, não ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido, foi o que deu início realmente à grande peregrinação do cristianismo, né? A partir daquele momento. E é engraçado que a Torre de Babel é uma rebelião onde todo mundo se une. E o Pentecoste é uma reunião onde Deus espalha o povo para que o evangelho vá para os confins da terra, para que todo mundo possa ser salvo. Cara. Enquanto a outra é uma união de pecado e rebeldia que só ia levar à destruição, o Pentecoste é uma união que Deus idealizou para proliferar a salvação. Excelente, excelente. E eu tô pensando aqui agora, ainda bem que eu não comecei a dar a explicação, ainda bem que eu deixei o Daniel. Né? Sabe-se lá onde é que a gente estaria agora. Não, mas eu tinha lido alguma coisa bem nesse sentido, assim, só não tinha lido lugar nenhum fazendo essa correlação. Vamos lá, galera, mais um pontinho pra gente conversar aí. O Jardim do Éden. A gente não sai de Gênesis, né? Não. Gênesis é um livro... né? A bagunça tá toda lá. Desde o começo, né, cara? Botou gente no Éden, começou o problema, né? Mas o Jardim do Éden, na opinião de vocês, ele ainda existe? O Jardim do Éden é uma dimensão? O Jardim do Éden é o lugar, era simplesmente um lugar físico que foi destruído? Porque o texto lá que estava registrado em Gênesis 2, salvo engano, fala de que a partir do momento que o homem é expulso do jardim, Deus coloca uma espada flamejante ali, né, para guardar o local do jardim, para que o homem não retornasse mais para lá. Uhum. Eu sei que a Bíblia não é clara em relação a isso, né, mas eu queria na percepção de vocês, assim, o que vocês pensam quando pensam a respeito do Jardim do Éden. Ele ainda existe? Vai ser restaurado? Ele está no céu? Ele foi destruído? Eu vou falar assim... Eu não vejo o Jardim do Éden como algo espetacular no sentido de ser tão diferente do que a gente entende. O que existia na época. Exato. O que havia de extraordinário realmente no Jardim do Éden era a árvore da vida, né? E a árvore do bem e do mal que estavam ali. E quando eu vejo que Deus colocou ali anjos para guardar o local, era para guardar exatamente essas duas coisas, né? Não exatamente o jardim, porque eu vejo que Deus colocou o homem ali, quando ele colocou o homem e a mulher no jardim,
ele tinha sido muito claro que ele queria que espalhasse o ser humano, multiplicar, né, e Sim. povoar a terra e tal. E isso também era estender o jardim. O jardim era um local fechado, é um lugar que Deus fez ali, plantou para que colocasse o homem, mas a ideia era de que o homem espalhasse também o jardim pela terra, não ficasse só naquele local. Né? O homem perfeito, em relacionamento perfeito com Deus. Onde ele fosse. Exato. O Aham. Adão, antes da queda, ele espalharia aquele jardim, espalharia sua descendência através do que Deus tinha proposto para ele, né? O que aconteceu foi o percalço do caminho dele cair e mudar as coisas ali, né? Aham. A questão, Chico, de onde sai essa ideia de que o Éden pode ser restaurado, está em outro lugar, outra dimensão e tal, é porque você citou um ponto interessante, que é que a Bíblia fala em Gênesis da árvore da vida, né, Uhum. que se encontrava no jardim. E lá em Apocalipse 22, Eu 2, ia falar isso agora. né, diz assim, a visão que João teve, né, ele escreve assim, no meio da rua principal da cidade e de cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano e tal. Aí entra aquela questão, mas isso é uma simbologia da cura dos povos e tal. É literal, não é? Mas eu concordo com você, cara. Assim, penso bem parecido contigo. E você, Daniel, tem alguma percepção diferente? Tenho, com certeza. Você citou Apocalipse, mas eu vou chegar lá. É porque eu vou fazer uma transição aqui de Gênesis até a gente chegar lá em Apocalipse. É, eu estudando, né, eu gostei muito, cara, do comentário de Gênesis que eu li. Foi um comentário que ele mudou muitas percepções que eu tinha, até por muitas coisas que a gente ouve desde que a gente é criança em relação ao livro de Gênesis. O autor, ele fala o quê? Que o Jardim do Éden, ele tinha uma função de santuário. Deus criou um lugar especial na criação para que o homem pudesse ter um relacionamento com Deus. E eu concordo com o Chico que o ideal de Deus era que aquele lugar santo, maravilhoso, onde a presença de Deus e a comunhão do homem e a comunhão entre Deus e o homem se expandisse através dos seus descendentes. Adão ia ter mais filhos, esses filhos iam ser também feitos à imagem e semelhança de Deus, se manteriam santos e aquele jardim, aquele santuário, aquele lugar onde a presença de Deus faz a diferença ia se expandir por toda a terra. Eu penso que o ideal de Deus era que toda a terra se tornasse, ficasse cheia da sua glória, daquela glória que estava ali no jardim. Então eu creio que o jardim ele tinha essa função de santuário, um lugar onde Deus e o homem se encontravam para começar um relacionamento. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu li um autor e ele falou um negócio que é interessante. Ele disse assim, elas tinham uma função representativa. Não era a árvore da vida que naturalmente dava vida eterna ao homem e nem a árvore do conhecimento do bem e do mal que poderiam dar conhecimento ao homem. Elas simbolizavam uma decisão que o homem ia tomar em relação a Deus. Ou eu vivo eternamente me submetendo ao Senhor e é o Senhor que diz para mim o que é certo ou errado, ou eu vou tomar da outra árvore e eu vou dizer para mim o que é conhecimento, o que é sabedoria e o que é certo e errado segundo o meu viver. Como o homem foi criado por Deus, eu tenho quem lê os textos que eu posto lá na confraria, eu sempre falo muito dessa relação de que ao comer de uma árvore e negar a outra, Adão ia estar dizendo sim ou não para Deus. E aí Adão disse o quê? Eu não quero viver com o Senhor. E a gente sabe que o homem foi criado para ser uma expressão do próprio Deus. Se você decide romper com o autor da sua vida, com aquele que significa a sua existência, como é que você vai conseguir subsistir? Então, por isso que o homem morre quando ele come a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele está Ele rompendo. comeu a árvore, não, ele comeu só o fruto. Isso, desculpa. Vou comer a árvore. Quando ele come aquele fruto, por que Adão e Eva se tornam mortais? Porque eles romperam com o autor da sua vida, com o autor da sua existência, com o seu propósito existencial. A gente está gravando um podcast aqui, eu estou gravando pelo celular, o Rodrigo está gravando no laptop, o Chico também, né, para o computador. O que acontece se a gente pegar os nossos aparelhos e colocar ele dentro da água? Eles vão destruir. Por quê? Porque eles não foram feitos para interagir com água, vão ser destruídos. É a mesma coisa do homem. O homem não foi feito, não foi criado para viver a parte de Deus. E ele decidiu romper com o Senhor. Por isso ele se tornou mortal. Porque o pecado entrou, corrompeu a sua natureza, corrompeu a sua essência, corrompeu tudo.
Então, Adão e Eva, eles morreram. E aí, quando o anjo aparece ali, Deus está dizendo para você, não, você tomou agora uma decisão, você não tem mais acesso a mim. Você não tem mais acesso à árvore da vida. Você está proibido de entrar e de ter um relacionamento comigo porque você decidiu romper comigo. É assim que eu entendo a aparição do anjo. E sabe o que é mais legal nisso tudo? É que havia um propósito de Deus de relacionamento dele com o homem, né? Que foi rompido por causa do pecado. Mas esse relacionamento vai ser reconstruído plenamente. O plano de Deus para o seu povo vai ser cumprido naquele último dia. Então, assim, o reino vindouro estabelecido, né, a Nova Jerusalém, ela é o Éden, entre aspas, aí, restaurado. Né? Porque não é o jardim pela obra, né? É o principal ali, é o relacionamento de Deus com o homem, né? Então, às vezes, as pessoas têm uma coisa assim meio cinematográfica, né? De onde está o jardim. Sim, então, É que você vê a descrição do que é a Nova Jerusalém hoje, né? E você vê a descrição de como é o Jardim do Éden e tal. E provavelmente você vai encontrar um anjo lá e vai falar assim, o anjo vai falar assim para você, ixi, rapaz, eu tô aqui desde que isso aqui era tudo mato. É possível. É possível. Rodrigo, deixa eu só completar aqui o que eu estava falando, que a gente estava falando sobre esse contexto de santuário, do homem se aproximar de Deus. Aí o que a gente vai vendo na história bíblica, até a gente chegar lá em Apocalipse? Abel faz um sacrifício a Deus, e Deus aceita aquele sacrifício que é acompanhado de fé, como o autor de Hebreus diz, né, que a fé, que Abel foi aceito porque ele creu que Deus iria se compadecer dele e iria aceitá-lo. Então a gente vê que que aquele conceito de santuário, de aproximação de Deus vai numa crescente. É o sacrifício de Abel, é Enoque que cria um culto, não, Sete começa a invocar o Senhor, é Enoque que é tomado para si, é Abraão que vai fazendo sacrifícios ali no território de Canaã, aí depois os seus descendentes ali, a tribo de Israel, um santuário, um tabernáculo é construído, e um sacerdote já começa a ter acesso à presença de Deus, mesmo que seja uma vez por ano. Né? A gente vai vendo que começa uma progressiva. Deus e o homem estão cada vez mais se aproximando, e Deus vai criando os meios do homem se aproximar dele. E a gente sabe o quê? Que o tabernáculo do Velho Testamento apontava para Cristo. Né? Tinha o véu do santuário onde o sumo sacerdote não podia entrar, só podia entrar lá uma vez por ano com a fumaça, com o incenso, com tudo. Quando Cristo morre na cruz, o que é rasgado? O véu do Santo dos Santos. E aí o Pedro e o apóstolo Paulo vão dizer que a gente tem ousadia no espírito de entrar no mais perfeito tabernáculo, não construído por homens, mas construído por Deus. E aí agora eu vou chegar lá em Apocalipse. Sabia que a Nova Jerusalém, que desce do céu adornada adornada como a noiva para o seu esposo, a descrição da Nova Jerusalém ela é um quadrado perfeito. Sabe o que era um quadrado perfeito no tabernáculo antigo? O Santíssimo. O Santo dos Santos. A Nova Jerusalém ela tem todas as dimensões do tabernáculo da Antiga Aliança. Ou seja, Deus enxertou a gente finalmente no santuário da presença dele. E chega a ser estranho ler a descrição da Nova Jerusalém, que fala de não sei quantos quilômetros para os lados, para cima, né? A gente imagina uma cidade num quadrado assim, é esquisito, né, para nossa. Imagina um cubo, né? Pela descrição, você talvez não literalmente, talvez seja só, sei lá, uma simbologia. Sim. Ou talvez seja assim mesmo, sei lá. Eu quero estar lá. Então, essa questão da simbologia é essa, de um tabernáculo perfeito de Deus com o seu povo. E aí é relevante que a árvore da vida esteja presente. Ou seja, aquele ciclo do Éden voltou. Aí como a gente está perguntando, onde é que está o jardim? O jardim está no novo céu e na nova terra, onde Deus está. Não foi perdido. O acesso foi negado pelo anjo, mas quem abriu o caminho de volta foi Cristo. Mas você não acredita que o Éden, guardado pelo anjo para que Adão e sua família não voltassem para ali, beleza? Mas que poderia continuar ainda sendo como lugar físico, que foi destruído no dilúvio? Porque você fala de dois rios, né? O Tigres e o Eufrates, que mais ou menos indicariam a localização ali de onde era o jardim e tal. E aquilo ali, como já não tinha mais sentido de existir como natureza, como... Então, os argumentos que eu ouvi foram esses. Então ele pode ter sido soterrado. Essa função de santuário se perdeu. E aí Deus vai ressignificar isso para um novo santuário. O que validava o Éden como santuário era a presença de Deus, como o Chico falou.
Então Deus vai... Não é que o Éden deixa de existir, Deus vai trazer ele de outra forma. E aí a gente vai vendo, através da aliança que ele faz com o povo de Israel, até chegar na nova aliança em Cristo, e até a gente chegar no novo céu e na nova terra, que o Éden se manifesta, que é a presença de Deus no meio do seu povo. Minimizando a descrição, nós vamos viver eternamente no novo jardim do Éden. E aí, aquilo que o Chico falou, eu concordo com ele, da expansão, vai ser a terra agora toda vai ser o jardim do Éden. Como você falou, Deus, não é que Adão impediu o plano de Deus. Deus vai concretizar o plano dele, de habitar eternamente com o homem em glória, a sua imagem e a sua semelhança. Você sabe uma coisa que eu tenho na minha cabeça? Pelo que... acho que eu nunca parei para pensar tanto isso e eu fico influenciado por coisas que eu vi, né? Deus tinha um relacionamento tão próximo com Adão que eles se encontravam todo final de tarde. Deus vinha lá, conversava com Adão e eles papeavam, né? Aquela coisa de relacionamento de amizade. Eu vejo que em várias situações, por exemplo, Moisés não pôde ver a Deus a não ser passando ali naquela fresta. E mesmo assim, num relacionamento tão distanciado assim, quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava, estava, né, esplêndido assim, porque ele tinha sido contagiado, vamos dizer dessa maneira, pela glória de Deus. Em outras situações também, e isso acontecia de não haver uma proximidade entre Deus e o homem. Mas havia essa proximidade muito grande entre Deus e o Adão, né? É possível dizer que, por exemplo, Adão ele tinha um corpo mais glorificado do que o que a gente tem hoje? Ou só realmente foi uma mudança intelectual que aconteceu após a queda dele? Só para trazer à luz o que tem na minha cabeça, que é muita viagem, mas enfim, é isso. Vocês assistiram aquele filme Cocoon? Cocum, aham. Os alienígenas que nasciam nos cocos. Exato, Aí, então, eles eram seres que brilhavam e tal, né? Que lá voavam. Na minha cabeça, Adão era daquela maneira. Você está influenciado pelo filme de Noé que a gente já citou aí, do diretor Darren Aronofsky. Eles aparecem meio amarelo e brilhando. Eu acho que para realmente dar um indício de que esse tom bege que a gente tem hoje opaco seria uma queda, assim. Mas eu entendo. É interessante o conceito. Até porque a Bíblia diz lá em Êxodo 33, 20, que ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo. Então, assim, dentro do nosso contexto de caídos, né? Quando a Bíblia diz que em Gênesis Adão tinha um relacionamento próximo com Deus, assim, né? Exatamente. Aí, assim, ó, quando aconteceu a queda, eu penso que eu falo que esse brilho que eu falo do Cocum, assim, era realmente a glória de Deus sobre Adão, né? E quando houve a queda e Adão ele se viu nu, não que ele se viu pelado do jeito que a gente imagina, assim, porque ele sempre esteve, né, daquela maneira. Mas ele se viu sem esse revestimento de glória. Na minha cabeça, esse é o desnudamento de Adão. Era a partir do momento da queda, ele se viu sem a glória de Deus sobre a vida dele. E por isso ele não conseguia ter mais um relacionamento. Eu sempre pensei na maldade, assim, de enxergar a nudez com maldade, com malícia. Eu sempre levei para esse lado. Mas não sei, é só opinião. Porque em Gênesis 2, versículo 24, ou versículo 25, diz que antes do pecado entrar na humanidade, o homem e a mulher, eles estavam nus e não se envergonhavam daquilo. É a partir da desobediência que a percepção de si mesmos muda. E aí eu entendo que é realmente eu enxergava o mundo pela perspectiva de Deus e agora eu enxergo o mundo pela perspectiva do pecado. Jesus vai dizer lá no Evangelho de Mateus, acho que Mateus 7, agora eu não lembro, é ali perto ali das bem-aventuranças, né, que você tem que tomar cuidado com a luz que guia os seus olhos, porque se elas forem trevas, grandes trevas elas serão. Ou seja, qual é a luz que ilumina o seu caminho? Qual é o pensamento? Qual é a ideologia? Qual é a filosofia que você guia os seus passos? Adão tinha uma percepção de mundo em Deus. Quando ele rompeu com Deus, ele começou a ter uma perspectiva do mundo em pecado.
E aí, no texto 3, lá, quando Adão está discutindo com Deus, ele fala, eu me cobri porque eu estava nu. E aí Deus pergunta para ele, você comeu a árvore que eu te proibi comer? Só o fruto. Isso. Porque você, Adão falou assim, a árvore tá lá, ó. Como é que eu comi? você comeu o fruto que eu te proibi comer? É porque você comeu esse fruto que agora você está percebendo a nudez como algo pecaminoso. Porque antes de você comer, você não olhava sua nudez com maldade? Porque agora você tá dizendo que isso é imperfeito. Porque o livro de Gênesis diz o quê? Que Deus fez, que tudo que Deus fez era bom, e quando ele termina lá no 7º dia e ele vê toda a sua criação, ele fala que tudo que ele fez era muito bom. E isso incluía a nudez de Adão e Eva. Então, a percepção pura que eles tinham de si mesmos e até dos seus próprios corpos foi totalmente mudada pela entrada do pecado, de uma percepção da realidade fora da vontade de Deus. Então, eu entendo que a percepção da nudez ali é realmente o sinal claro de que o pecado mudou o Adão na sua essência. Porque agora ele não consegue olhar nem para si mesmo e enxergar aquilo que era naturalmente puro como pureza, porque o pecado corrompeu seus olhos, o seu raciocínio, Adão foi corrompido na moral, na ética, nos valores e nas virtudes. Por isso que ele não consegue nem olhar para si mesmo sem enxergar a maldade. Entendi. Até na perfeição física dele, né? Porque ele começa, a partir daquele momento, a morrer. Eles não foram criados crianças, foram criados como adultos para viverem eternamente, né? E a partir daquele momento que o pecado entra no mundo, a partir do momento que vocês me desobedecerem, que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Né? E ali começa a definhar, envelhecer, os cabelos brancos, né? Isso que vocês... As rugas. O que vocês estão falando faz muito sentido, porque vai muito de encontro ao que está lá em Isaías 60, 59, que fala... No texto que fala, né? Como diz o Rodrigo, que as mãos de Deus não estão encolhidas, Deus não está separado do homem, a não ser que seja pelo pecado. O que faz divisão entre homem e Deus é o pecado, né? Então, o que fez divisão entre Deus e o Adão naquele momento realmente foi essa percepção do pecado. Então, acho que vai muito de encontro com o que vocês estão falando. O Chico, Jesus tem um texto que ele fala que nada que está fora do homem pode fazer mal. O mal está dentro do próprio homem. Jesus fala que é dentro do coração do homem que estão as ambições egoístas, o estupro, o adultério, a morte, o assassinato, o homicídio. Ele falou que... Então, Jesus está dizendo o quê? Que o problema do homem não é o lado de fora. Foi a natureza dele que foi corrompida. E é o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios. Éramos, por natureza, filhos da ira. Tomados por pulsões e por... Deixa eu abrir aqui o texto lá de Efésios. Efésios capítulo 1. Aproveitando só esse tempo, por exemplo, uma coisa que as pessoas atribuem muito a pecado é o próprio relacionamento sexual, né? E assim, uma pergunta minha, vocês perceberam que eu tô o cara das perguntas aqui, eu tô mais curioso, né? Você tá melhor que o pessoal da confraria. Assim, por exemplo, Adão e Eva, eles tiveram filhos após a saída do Éden ou eles já tinham filhos no próprio jardim antes da queda? Não, após. Eu falo até porque assim, Deus, quando foi distribuir os castigos ali, ele falou para Eva que a partir dali ela daria a luz com dor, né? Então, às vezes dá a entender que ela já tinha dado a luz, mas sem ter aquela dor, sem passar pelo trabalho de parto, que é a parte complicada ali. Talvez pode ser que a previsão sempre foi de que ela não teria sofrimento, né? E por causa do pecado você vai começar a sofrer, né? E lembrando que a ordem que havia de povoar a terra tinha sido dada antes da queda. Isso, antes da queda. Exato. Então, ou seja... Os órgãos genitais não foram criados depois da queda. Eles não eram Ken e Barbie, né? Exato. Isso. Alguém vai falar que Deus criou o homem, o diabo criou o sexo, né? Porque, tipo assim, nada a ver, né, cara? Isso, eu já ouvi isso, cara. O pior é que eu já ouvi isso como uma verdade, sabe? Essa que é a questão. Atribuir o relacionamento sexual, tô falando dentro dos parâmetros que a Bíblia diz, né? O relacionamento como pecado. Né? Por isso que você vê muitas atrocidades em algumas igrejas e, sei lá, não pode tirar roupa, sabe? Não pode, sabe?
Você não pode ver o corpo da tua esposa. Não pode, sabe? Porque Porque o anjo vai estar vendo você ali coabitando com a sua esposa, conhecendo a sua exato. esposa. Eu vi uma vez com uma irmã falando assim que ela não dormia assim de roupas íntimas, né? Apenas de roupas íntimas, porque se acontecesse o arrebatamento, como que ela ia, né, se apresentar a Deus, sabe? Uma coisa assim. Uma vez, cara, só pra nisso que o Chico falou aí, eu tenho uma tia que mora em Japeri, no interior do estado do Rio de Janeiro, e tinha uma irmã lá que ela era uma igreja pentecostal, assim, usava saia grande, tipo, pessoal, galera assim, mais de igreja pentecostal. E só que essa irmã, nesse dia, ela tava de calça, cara. Ela tava de calça, não podia usar calça lá na denominação dela. E teve um acidente que acho que bateram 2 trens, que minha tia morava perto da estação do trem. Sei que teve um acidente assim no começo da tarde, teve uma explosão e o céu ficou vermelho e todo mundo correu pro portão para ver o que estava acontecendo. E disse que essa irmã passou correndo para casa para botar uma saia porque Jesus estava voltando. E segundo eles, isso é sério, isso aconteceu mesmo. Assim, ela desesperada correndo, que ela estava de calça, de bermuda, não sei, e voltou correndo. Parecido com isso aí que você estava falando. Quem nunca, quando é criança, né, não ficou com medo quando a mãe sumiu, assim, se ela estava no banheiro, você não sabia, e ficou com medo, falou, eu não fiquei. Será que eu... tipo isso. Será que minha mãe foi arrebatada? Mas assim, então, segundo vocês, assim, Adão e Eva só tiveram filhos após a saída do jardim. Eu creio que sim. A narrativa ali em nenhum momento dá a entender que eles tiveram filhos antes. Entendi. Tanto que fala, e Adão conheceu Eva e ele nasceu Caim. E depois nasce o Abel. Só vem depois, a descrição ali. E vocês acham que Adão tinha algum poder sobrenatural, assim, antes da queda? Atravessar a parede? Não tinha parede no jardim. Atravessava árvores. Atravessar a árvore. Porque se Adão e Eva tivessem permanecido fiéis a Deus, eles poderiam exprimir a mesma autoridade espiritual que os profetas e Cristo tiveram. Eu já ouvi isso aí. Mas isso aí também é especulação. Eu já vi isso aí também. E, tipo, Adão fez uma hortinha ali no jardim e falou, deixa eu ver aqui, só nessa parte aqui pra poder regar minha horta. Aí abusar. Mas também entra aquela questão. Jesus normalmente ele agia para trabalhar em cima de uma terra que já tinha sido contaminada pelo pecado. Uhum. Por exemplo, né? As ações dele, Jesus está sempre mostrando através do poder dele que Deus tem o poder de mitigar a desgraça que foi feita lá atrás. Porque a gente não ia morrer. Então, quando eu curo um aleijado, Jesus fala, Deus não criou o mundo para que cegos e aleijados viessem à existência. A ideia era que todo mundo seria perfeito. Mas essa degeneração genética veio com o pecado e veio com a corrupção e veio com a morte. Então, quando Jesus cura, ele está dizendo o quê? No novo céu e na nova terra não vai ter nada nisso. Não vai ter nada disso porque o meu poder aperfeiçoa vocês. Lá vai ser tudo perfeito. Lá não tem criança surda, não vai ter aleijado, não vai ter coxo, não vai ter cego, não vai ter nada. Porque lá não tem nenhum resquício que o pecado trouxe para a humanidade. Então, o Jesus e os profetas, eles manifestavam um poder que estava sempre mostrando o poder de Deus para desfazer a obra negativa que tinha sido feito antes, né? Que foi resultado da decisão desastrosa que Adão e Eva tomaram. Ô, Chico, lá na confraria você falou que ia fazer uma pergunta a respeito de Adão aí. Você quer fazer pro Daniel? Não vou fazer já não. Deixa pra última aí. Pode fazer. Faz aí, pergunta aí. O Chico fez uma pergunta que eu achei muito pertinente. Não, já que tá falando de Adão, tá bom. Já que a gente tá no Adão, continua. A pergunta é se Adão tinha ou não umbigo. Adão e Eva, né? Que Eva, né? Exato. Assim, eu tenho uma história. Eu tenho uma historinha também, vai lá. Eu vi uma história não bíblica, que Adão não tinha umbigo, e ele chega pro Senhor e fala, todos os animais têm uma companheira, eu tô aqui sozinho. Por que você não faz uma companheira pra mim? Aí disse que Deus chegou perto dele, foi com o dedo assim na barriga dele e fez assim, moleque! Tipo assim. Aí tá ali o umbigo, entendeu? Fez a marquinha do umbigo. É a mesma história. É ruim, mas acho pertinente. É ruim, mas vale a piada. Tem uma nova questão aí, cara, pra gente pensar, que é a respeito da disputa pelo corpo de Moisés. Lá em Judas 1:9 vai dizer que o arcanjo Miguel
quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Mas é uma questão que se levanta aqui. Houve uma disputa, cara, entre um arcanjo e o diabo pelo corpo de Moisés. Por quê? A Bíblia não vai... É mais uma questão que a Bíblia não vai trazer resposta, né? Mas quero saber o que vocês pensam. Qual é o achismo de vocês a respeito desse tema? Quem começa, Chico? Aqui eu penso que aqui é achismo, cara. Não tem muito para onde ir, a Bíblia não é clara, né? Mas... Não tinha ninguém lá para ver, entendeu? A não ser o anjo, entendeu? É uma revelação para Judas ali, né? Eu vou confiar no que Judas está falando. É sempre bom. Mas assim, as explicações... Até porque está na Bíblia. Mas essas explicações... Essa é uma boa razão. Exato. É a maior. As explicações que eu já ouvi sobre isso é exatamente sobre de como seria utilizado esse corpo de Moisés, né? Porque Moisés subiu, né? Eu esqueci o nome do monte, como que era? Vocês lembram? Monte Sinai. Monte Sinai, exato. Ele subiu no monte e de lá ele pôde contemplar a terra prometida, né? E que Deus mostrou para ele, falou: você não vai poder entrar, mas eu vou te mostrar, dar um gostinho para você do que reservei para o meu povo. E diz que Moisés não foi mais visto, na verdade, né? Aí ele pode entrar na mesma onda de Enoque e de Elias ali, de repente, mas a Bíblia fala que realmente ele morreu por conta que havia essa disputa do corpo dele pelo demônio e pelo arcanjo, né? E curioso que isso só está no livro de Judas, cara. É uma menção assim muito curta, né? Isso não está em outros livros. Então, eu não vejo assim uma aplicação tão grande. E as explicações que eu tive sobre isso é exatamente que de repente não era para o corpo de Moisés não ser usado como um símbolo de alguma coisa. De idolatria mesmo, né? Exato. De tal. peregrinação, assim. Vamos fazer a cova de Moisés aqui, sabe? Aquela coisa. Então, essa seria a razão para ele nunca ter sido encontrado. Uhum. Mas das explicações que eu ouvi, eu achei boa e assimilei. Uhum. Tem uma aqui que eu peguei alguns estudiosos, né, teólogos falando a respeito e tal, se falou essa questão da idolatria. Uma outra que eu achei curiosa é dizendo que é o significado que Moisés tinha, né? Que ele foi uma figura central na história de Israel, mediador da lei e tal, tirou o povo da escravidão do Egito, e que o diabo, sempre opositor dos planos de Deus, poderia ter desejado profanar ou usar o corpo de Moisés de alguma forma para prejudicar o povo de Deus ou desonrar a obra divina através de um uso indevido do corpo de Moisés e tal. Mas são conjecturas, né? Então, eu fico pensando, eu ouvi isso, mas ao mesmo tempo, antes de concluírem aí, mas ao mesmo tempo eu falo assim, poxa, você acha que Deus ia deixar Satanás dar uma dessa, cara? Não ia, né? Tipo, tem umas regras ali que o diabo ele tem que seguir, mesmo ele. Por isso que o arcanjo estava lá. Tudo bem, mas eu falo assim, eu penso que ele nem teria autorização, independente do arcanjo estar ali defendendo ou não, acho que ele não teria nenhuma autorização para, tipo, encostar no corpo de Moisés, né? Você vê o que aconteceu, por exemplo, com Jó. Só pôde ter alguma ação na vida de Jó com a permissão de Deus, né? Sem a qual não havia nenhuma. E restrições. Isso, exatamente. Tem algumas tradições judaicas que falam que ele foi levado aos céus, que ele não morreu, na verdade. Aí usam como isso o argumento daquele momento da transfiguração, né, em que Elias e Moisés aparecem juntamente com Jesus ali no monte e tal, né? E argumentam isso para dizer que ele não morreu. Mas a Bíblia diz, né, que ele morreu, né? Então mas a questão essa questão é por que estava o raio do arcanjo e o diabo brigando por causa do corpo. Até esse lance do Elias e Moisés é meio controverso, né? Tem gente que fala que não era nenhum e nem outro. Mas... Quem que fala? Caio Fábio, né? Não, eu já ouvi gente falando que não era. Não sei. Eu já ouvi gente falando que não era, tal. Só estavam achando que eram porque, né? Associaram a quem havia sido, né?
Eu já estou cansado de responder essas perguntas. Não, falei do Caio Fábio, porque a gente sempre cita ele de alguma forma e ninguém falou até agora. Me viu obrigado. Deixa eu fazer a minha contribuição aí. Vai. O Monte Sinai foi onde Moisés recebeu a lei. Aonde Moisés viu a terra prometida, viu Jericó, de frente para Jericó, foi o Monte Nebo. Né, tá lá em... mas eu errei induzido por vocês, porque vocês falaram que era o Monte Sinai. Eu só confirmei, eu só concordei com o Daniel. Confiei no profeta. Maldito o homem que confia no homem. Eu fiquei na dúvida. Eu falei, poxa, Moisés tinha subido tantas vezes o Monte Sinai e não tinha visto a Terra Prometida ainda, pô. Tava nublado. É tipo eu quando fui pro Rio, não vi o Cristo porque tava nublado. Então Moisés morre lá no Monte Nebo. E o versículo 6 diz que Deus sepultou ele num vale na terra de Moabe, de frente a Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Essa história que Judas narra da briga, né, ou da disputa, já tô inventando, da disputa entre Satanás e o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés, é baseada no livro A Assunção de Moisés, que não é considerado um livro canônico. Calvino vai dizer que esta parte que foi citada por Judas dessa obra é respaldada pela citação de Judas, mas não o livro todo. Somente essa parte citada ele acha ele considera escritura inspirada. E como vocês falaram, a questão da disputa ali provavelmente foi para usar o corpo de Moisés como uma armadilha de idolatria. Porque o povo de Israel tinha muito essa facilidade de cair na idolatria. E por tudo que Moisés representou para eles, Satanás usar o corpo dele para instigar, ou até, aqui diz o texto que ninguém sabia o lugar da sua sepultura, ele podia criar um altar ali, nessa sepultura misteriosa, e provavelmente foi impedido por Deus de fazer isso, de criar um ambiente de adoração, porque tudo virava adoração lá no Antigo Testamento. A árvore virava, tinha as árvores sagradas lá que o povo se reunia para adorar, imagina o lugar onde tivesse o corpo de Moisés. Então, o debate em cima dessa questão provavelmente tem alguma conotação de idolatria. Satanás queria usar o corpo de Moisés para se tornar uma armadilha de idolatria e trazer mais pecado para o povo de Israel. Para fechar, já que a gente está aproveitando e falando do texto de Judas, o contexto que Judas cita esse texto é para ele tá fazendo uma acusação contra os falsos mestres. Ele está dizendo o quê? Que o arcanjo Miguel, que era um anjo poderoso, né, santo, diante de Deus, numa disputa contra o diabo, ele não preferiu ele tomar as rédeas por si. Ele não quis ser autossuficiente, mas ele foi humilde para entregar aquela situação para que Deus resolvesse. Aí ele diz, aí ele cita o texto lá que o Senhor te repreenda, Satanás. E aí Judas está usando isso em relação aos falsos mestres, por quê? Porque os falsos mestres eram presunçosos e arrogantes e tratavam as criaturas espirituais com presunção. Eu tenho autoridade, eu tenho poder, eu faço e aconteço. Como se o poder estivesse neles, não uma dependência de Deus. Uma coisa é você encarar o diabo com humildade, porque Deus está trabalhando com você. Outra coisa é você ser um arrogante e dizer eu sou o bonzão, eu sou autossuficiente e bato de frente com o capeta porque eu posso. A diferença é essa. Esse é o ponto de Judas, que os falsos mestres eles eram arrogantes. E ele está dizendo para a igreja ali da sua época, sejam humildes. O homem é o que o apóstolo Paulo diz. Né? Quando eu acho que eu sou forte, eu estou sendo fraco. Mas quando eu sou fraco e reconheço que eu sou dependente de Deus, e aí é Deus que me faz ser forte. Então essa era a questão. A gente pode ver na própria história os embates que Jesus tinha com os fariseus. Os fariseus eram muito presunçosos, eles eram muito arrogantes. Eles se achavam suficientes nas suas doutrinas, nas suas interpretações, na sua moral, na sua ética, e não tinham valor nenhum diante de Deus em relação a isso. Era contra isso que Judas estava querendo advertir a sua igreja. Não seja arrogante, não seja presunçoso, não entre nessa conversa de super poderoso, de super crente que os falsos mestres estão ensinando para vocês. O caminho do cristão é o caminho da humildade e da dependência de Deus sempre. Miguel era um anjo poderoso e preferiu confiar que Deus ia intervir na batalha e não confiou simplesmente na autoridade que ele tinha para enfrentar Satanás. Eu acho que isso aí explica uma coisa para mim também, que é
uma dúvida que eu sempre tive é por que toda vez é Miguel? Sabe? Porque, tipo, não tem não apareceu ali o Carlos, o anjo Carlos, sei lá, para Ah, batalhar contra o porque o diabo ali. Miguel era o gigante, Sei lá, é poderoso, sempre Miguel. talvez, né? Então, mas assim, Braço direito. isso traz a ideia porque Miguel já tinha um status, né, de anjo poderoso e aí mesmo ele tendo todo esse status, né, que tinha, ele não quis contender diretamente com Satanás e ele, como nas palavras aí, ele foi humilde e colocou Deus em primeiro lugar, né? Interessante. Galera, vamos chegando ao fim de mais um episódio. Eu sei que eu prometi que iam ser 10 pontos. 10 pontos a gente tinha estipulado aqui pra gente conversar, né? Mas na verdade a gente entrou em outros pontos aí e nada de errado com isso. Foi muito bom bater esse papo com vocês, mas se a gente seguir todos os pontos aqui, esse programa vai ficar gigantesco. Então, assim, me comprometo com vocês, a gente gravar mais um podcast, fazer uma parte 2 aí de mistérios da Bíblia aí. Se você tiver algum que a gente não comentou aqui que você queira saber, você pode mandar um e-mail pra gente, resistenciapodcast@resistenciapodcast.com. Você pode entrar no nosso Instagram, mandar uma mensagem por lá. Você pode entrar na confraria, já falei onde está o link, e dar a sugestão por lá. Mas aonde, Chico? Que as pessoas podem dar sugestão? Spotify. No Spotify. TikTok? Tá no TikTok? TikTok tem não, isso não é de Deus não. Não senti um direcionamento do Senhor ainda. Mas no Spotify hoje você pode entrar nesse episódio especificamente lá e dizer o que você achou do episódio, de repente dar uma sugestão pra gente aí gravar na próxima. Mas a gente vai ter que ficar por aqui, por causa da limitação do tempo. Mas, de qualquer forma, queria agradecer muito a você que ficou com a gente até o final, tá? Espero que você tenha gostado desse nosso papo. Peço o de sempre. Gostou? Compartilha nas suas redes sociais. Ajuda o Resistência Podcast nesse sentido aí, compartilhando. E também queria agradecer aí meus amigos, parentes, irmãos em Cristo, Daniel e Chico. Dan, obrigado, tá? Pela tua participação, pelo tempo que você tirou aí. Foi muito legal. Rodrigo, sempre é um prazer. A princípio, quando tu me convidou para o programa lá, você me escalou, eu fiquei meio receoso. Eu falei, ih, rapaz, logo eu não gosto muito desses assuntos polêmicos, não. Mas você deu o nome. No começo do ano eu botei uma planilha lá, botem seus nomes. Eu lembrei que eu dei o nome. Então não reclama, não. Eu dei o nome, mas depois eu fiquei receoso. Falei, ih, rapaz, esse assunto é meio polêmico, eu não sou muito bom de... Não, você vai ver o próximo. Você vai ver o próximo, o que é polêmico. Rapaz, eu nem perguntei se a Arca da Aliança tá no Vaticano ou não. Esse vai ficar pro próximo. Vai ficar para próximo. Pro próximo cast. Mas, gente, foi um prazer gravar com vocês. Eu acho que é sempre relevante a gente pensar, né, nessas situações e, como foi falado lá no início, existem respostas que talvez Deus vai dar pra gente só lá no céu. Ele não quis deixar claro. Ou não. Ou não. Porque também talvez não sejam tão relevantes assim. Talvez essa necessidade de respostas sobre esses assuntos seja uma necessidade da gente agora e não seja uma necessidade futura. Mas é bom a gente debater. Lá eu vou estar tão ocupado desaparecendo da casa do Chico, aparecendo na sala da sua, que não vou ter tempo para essas coisas, não. Então, foi gostoso. Eu vou falar para vocês que eu me surpreendi com a gravação. Foi legal. Às vezes a gente fica pensando num negócio muito debate melodia, muito debate 93, mas foi legal, foi bem... Foi leve. Aprendi. Foi leve. Toda vez que isso foi leve, eu acho que eu aprendi. É sempre bom a gente rever esses pontos e pensar um pouco. E saber que, cara, Deus está no controle de todas as coisas. Eu não preciso saber de tudo, não preciso ter todas as informações, eu preciso descansar em Deus e saber que, apesar de mais maluca que tenha sido a história de Deus com o ser humano, a gente sabe que a história já está escrita e o final já está reservado. Como diz esqueci o nome do pastor, mas tem uma frase que diz assim... Billy Graham. Caio Fábio, entre aspas, Eu acho que foi mais o Billy Graham. Eu acho que ela está mais na linha do Billy Graham. Eu estou tranquilo em relação ao fim do mundo, porque a gente vence no final. Eu li Apocalipse. É isso aí. Amém, cara, amém. Muito bom, muito bom. Chicão, obrigado também, tá, mano? Pela tua participação. Mais uma aí de tantas. Vocês dois, né, cara? Mas
Chico tá cada vez aí mais próximo do Daniel aí. Não, o Chico já... Não, o Chico é o campeão, eu acho. Não foi? Não. Foi o Muniz, né? Foi o Muniz. Não, pior que O campeão não. é você, maluco. Não, foi Depois o Muniz. Ih, agora não lembro. Foi o Muniz. Mas enfim. Nosso tempo urge. Chicão, obrigado aí, tá, cara, pela participação. Prazer, todo meu. Não, que é isso. Prazer sempre meu estar aqui com vocês. Puxa vida, gravar com o Daniel. Eu aproveitei para fazer aula aqui, né? Porque eu falei, eu não vou dar conta, então eu vou só especular e vou deixar ele responder tudo aí, porque eu acho que é mais fácil do que eu ficar falando dos meus achismos. Eu já falei dos meus achismos para, né, trazer as loucuras que tem na minha cabeça de vez em quando. Porque às vezes eu acho que eu não sei se é pressão minha, mas eu acho que às vezes as pessoas têm essa loucura na cabeça também de pensar algumas coisas. Mas enfim, tava aí o Daniel para trazer os nossos pés para o chão, ou para o céu, não sei, de repente. Aí É muito bom. E, cara, eu trago vocês aí para isso mesmo, cara, para debater, para conjecturar, para falar o que acho, falar o que... Eu não preciso estudar, eu já tenho trabalho de editar o podcast, né? Então, né? Isso aí eu deixo para vocês aí. Nada mais justo, né? E sou sempre muito bem suprido, tá? Tem que fazer essa ressalva aqui. Mas é isso, galera. A gente vai ficando por aqui e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Chico Gabriel. Eu sou o Daniel Oliveira. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.